Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias, louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus que vive e reina para todo sempre em nossas vidas, amém? Quero agradecer a todos que têm passado por este canal, pelo canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Quero louvar a Deus pela sua vida, todos vocês que têm se inscrevido, que têm me ajudado nesta obra. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar as suas vidas. Deixe o seu likezinho para que o YouTube entenda que o vídeo é bom. Louvado seja Deus. Dê lá a sua curtida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixe o seu comentário, compartilhe. Louvado seja Deus, aleluias. Me ajude a fazer esta obra, amém? Louvado seja Deus. A palavra de hoje está em Levítico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, no seu capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te rendo graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda, Jesus, há de nos fazer. Deus amado, Deus querido, te peço perdão, Senhor, por palavras, gestos, atitudes e pensamento. Senhor, nos perdoa, Pai, nos guarda neste dia de hoje, Senhor da glória, nos livra, Jesus, de todo mal, que a tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas, para nos guardar, nos livrar e nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Senhor, toma, Pai, este vídeo nas tuas mãos, toma cada pessoa que vai passar por aqui, abençoa, Deus, cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está no livro de Levíticos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levítico, no seu capítulo 18, louvado seja Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor, no seu capítulo 18, que diz assim, fala dos casamentos ilícitos. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e diz, eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, aleluia. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo-os o homem viverá por ele. Eu sou o Senhor. Aleluia. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirá, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirá. A nudez da irmã de teu pai não descobrirá. Louvado seja Deus, ela é parente de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirá, pois ela é parente da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho. Não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e da sua filha não descobrirá, não tomará a filha do seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a sua nudez parentes são maldade,
é: e não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Irmãs, o nosso Deus, ele é lindo, né? Porque o nosso Deus, ele deixa tudo explicadinho, tudo ensinado, tudo perfeito, né? Para que o mundo não se corrompa, para que o homem não ande no pecado, para que a sociedade não venha a ser corrompida, né, pelo pecado, destruída pelo pecado, né? E eu meditando aqui, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente vê o cuidado que Deus tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para ensinar o seu povo, né? Ele diz que essas abominações quem praticava era o povo lá do Egito, e aonde, né, também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, lá no Egito o povo praticava, e ele chega e diz: não farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo. Lá em Canaã também tinha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele chega e tem o cuidado de ensinar ao teu povo para não praticar essas práticas. O pai não casar com a filha, a irmã não casar com o irmão, né, irmão com irmão não se casarem, não formarem famílias, homem com homem não se deitarem juntos, mulher com mulher também, né, não se deitarem juntas, não dizer que um é o homem, outro é a mulher, né? Então o Senhor, ele vai ensinando, né, o pai não abusar da filha, né, o irmão não abusar da irmã. Então isso tudo é abominação aos olhos do Senhor, e o Senhor deixou escrito aqui no livro, né, no livro sagrado, para abrir os meus olhos, os seus olhos, os olhos de todos aqueles que querem andar nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor chega e ele diz: eu sou o Senhor, eu sou santo, não faz isso, não comete isso, porque abominação maldade o Senhor, ele vai ensinando. Só que o homem, por causa, né, da dureza do coração, por causa do pecado, ele cai, né? E o pecado, quando o pecado entra, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o coração é endurecido e ele não dá mais ouvido à voz do Senhor, e ele começa a andar agora separado, né, longe dos caminhos de Deus. E aí tudo o que o Senhor proíbe, tudo o que o Senhor diz que não é bom, né, tudo o que o Senhor diz que vai trazer um dano na vida dele ou dela, ela agora está com os olhos fechados e os ouvidos tampados para não ouvir a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que transforma, que restaura, né? Então é por isso que o povo não ouve, porque eles estão cegos, né, no pecado. O inimigo cegou, né, o entendimento deles, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para que eles não viessem ouvir o bem do Senhor. Porque o Senhor disse que por todas essas maldades eles seriam afligidos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando chegar aqui no versículo 19 de Levítico, do seu capítulo 18, o Senhor, ele diz: não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez, né? Quantas mulheres, né, elas têm relações sexuais quando estão menstruadas, né? Isso tudo faz parte da imoralidade sexual. Isso não é bom, isso não agrada a Deus, isso traz doença, isso traz enfermidade, abre brecha no corpo da pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, abre brechas para que o inimigo entre, para que o inimigo atue na saúde da pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E o Senhor, ele chega e diz, né, o título aqui, né, desta mensagem já fala: uniões abomináveis, né? E ele diz: não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cúpula, para te contaminares com ela. Porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, não deite com a mulher do teu próximo, é adultério, né? Então vai se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante o Moloque. Porque nessa época o povo pegava os seus filhos,
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e passava ali pelo fogo, queimava, entregava ali a Moloque, né? Queimava ali no fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Para dizerem que estava agradando ali aqueles deuses pagãos, só que estava desagradando a Deus, porque Deus nunca deixou escrito na sua palavra que o povo praticasse, né, isso, né? E até aqueles que se diziam ser servos de Deus também estavam, muitos deles estavam cometendo, né, fazendo, praticando essas práticas. E estava desagradando ao Senhor. Ele diz: não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. É a palavra de Deus quem está dizendo. Hoje nós estamos vivendo no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade que o certo virou errado e o errado virou certo. Então, é pecado diante de Deus, homem com homem se deitar, mulher com mulher se deitar. É pecado, é abominação aos olhos do Senhor. E no grande dia não vão herdar a vida eterna porque estão levando uma vida separada diante de Deus. Não quiseram andar com o eterno, com o Salvador. E o Senhor, ele diz, né, com varão não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Muitos dizem, mas a opção sexual é minha. Deus não decide isso. Deus decide sim. Quando ele criou Adão e Eva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. O pecado entrou ali porque Adão não deu ouvido ao Senhor. Muitos botam a culpa em Eva porque Eva comeu do fruto. Só que Deus não deu ordem a Eva a não comer do fruto. Deus deu ordem a Adão. Deus disse a Adão que ele não podia comer. E ele não ouviu a voz de Deus. Eva comeu e ele também comeu. E o pecado entrou no mundo por causa de Adão. Botam culpa nas mulheres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque não lê a Bíblia direito. Louvado seja Deus, aleluia, porque o Senhor, ele disse que por um homem só entrou o pecado no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus poderia dizer que por uma mulher só havia entrado o pecado no mundo. Então, por um homem só entrou o pecado no mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas Jesus também veio, né, segundo Adão, ele veio para nos redimir do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, por causa do pecado, o homem endureceu o seu coração e não tem dado ouvido à voz do Senhor e sofrerão a dura pena de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz, com varão não te deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Porque nós estamos nos dias de hoje, tempos abomináveis aos olhos do Senhor. Tempos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tudo pode, tudo não tem nada não. Né? Para que isso? Para que aquilo? Só que Jesus está voltando. Jesus está voltando e vai querer conta dos nossos atos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com nenhuma destas coisas os contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Olha só, esse povo que eu estou lançando fora, esse povo do Egito, esse povo de Canaã, esse povo que, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os sodomitas, louvado seja Deus aqueles que praticaram todo tipo de imoralidade sexual. Senhor, eu estou lançando fora, não faça, não cometa as mesmas práticas para que eu não venha lançar vocês também fora, de diante da minha face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Então a terra está contaminada. Chegará um dia que essa terra vai vomitar todo o pecado dela. Chegará um dia que o mar vomitará os seus corpos. Jesus me diz que muitos corpos vão aparecer boiando nos mares, nas águas, aí nos rios. Muitos vão aparecer boiando, os mortos, o mar, os rios, a terra vomitando os seus corpos.
vomitando porque andaram no pecado, praticando o pecado, não quiseram saber de Deus, andaram com a sua vida separada do Senhor, do Criador, e o Senhor te lançou fora da face dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo: a terra vai vomitar, aleluia, porém vos guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Então, nem para um e nem para outro, aleluia. Esse tipo de prática, essas imoralidades sexuais não serve, não edifica nem a vida do crente, nem a vida do ímpio. Tudo é para Deus. Todos que fizerem vai estar pecando, que conheça ou que deixe de conhecer a Deus, vai estar pecando, e o Senhor vai lançar fora no grande dia. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estava antes de vós, e a terra foi contaminada. Então, antes do povo de Israel, antes de nós, a terra se contaminou com esse tipo de pecado, com esse tipo de imoralidade sexual, e o Senhor lançou fora. Louvado seja Deus, para que a terra vos não vomite, havendo-vos contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma das abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo, serão mortas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, guardareis os meus mandamentos, o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí você pode chegar e perguntar para mim assim: mas irmã, aí é o Velho Testamento, né? O Velho Testamento, hoje nós estamos no tempo da graça, e como é que fica isso? Vou te dar também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, falou lá aos Romanos. Louvado seja Deus. No seu capítulo 1, 26 e 27, Paulo, ele chega ali, ele fala, ele adverte aquele povo sobre estas práticas, sobre esses atos sexuais. Ele chega e ele diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Romanos 1, 26, 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres, está vendo? Mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, se muitos sofrem hoje, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, são as consequências do seu erro, porque tudo que eu faço gera uma consequência. Tudo que eu faço no meu corpo, eu vou sofrer as consequências, ou boas ou mais. Se as minhas obras são boas, as consequências serão boas, mas se as obras são más, as consequências também serão más, serão dolorosas. Paulo, ele chega aos Romanos e ele escreve essa carta ali para eles, advertindo eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de tudo isso que estava acontecendo ali em Romanos. Também lá em Coríntios também, né, ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, naquela sociedade ali de Coríntios, muitos praticavam, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja dessas práticas dos sodomitas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essas imoralidades. E Paulo, ele chega ali em 1 Carta dos Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 9 até o 10, e Paulo, ele confronta a imoralidade praticada nessa sociedade ali de Coríntios, na cidade ali de Coríntios. E ele chega e diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele não sabeis que os injustos, então pessoas que vivem nessas práticas, são injustas com Deus, e não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os roubadores herdarão o reino de
Deus, aleluia. Ele diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apóstolo Paulo falando para Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios também ainda, no seu capítulo 6 e versículo 18, Paulo ainda exorta a todos, dizendo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, todo pecado cometido é fora do corpo, mas quando o homem ele se junta com outro homem, uma mulher com outra mulher, ou o marido trai a esposa, ou um irmão se deita com a irmã, ou o pai abusa de uma filha, ou o sogro se junta com a nora, ou a nora se junta com o sogro, e vice-versa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. E Deus, ele vai cobrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4, 7, Paulo ele revela o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então Deus chamou a mim e a você para sermos santos. Deus chamou a mim e a você, mesmo na minha fraqueza, na tua fraqueza, para sermos santos, para sermos santificados e santificadas por Ele, sermos lavados e lavadas pelo sangue do Cordeiro, sejamos limpos e limpas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Fuja da imoralidade sexual, fuja de tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Fuja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da prostituição. Fuja, louvado seja Deus, da idolatria. Fuja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Porque o Senhor, ele diz aqui, no Novo Testamento, aleluia, nós estamos no tempo da graça, aleluia, mas a salvação não é de graça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ele diz, aleluia, que o nosso Deus já os abandonou às suas paixões infâmias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que o Senhor abandonou? Porque as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões. Então, todos dois se enveredaram por caminhos que desagradam ao Senhor. Aleluia. Deixando o uso natural da mulher, se inflamaram a sua sensualidade uns para com os outros, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aleluia! E ele chega aqui em 1 Coríntios também ainda no capítulo 6, verso 9 e 10, e ele diz, aleluia, louvado seja Deus, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. Então, amados e amadas, se santifica nesse dia de hoje, louvado seja Deus, aleluia. Este é o vídeo que eu deixo, que o Senhor me deu de madrugada, louvado seja Deus, aleluia. O perigo da imoralidade sexual, louvado seja Deus, isso tem destruído muitas vidas, tem levado muitas pessoas ao inferno, muitos dizem que não pode mais pregar que isso e que aquilo, só que nós somos chamados para falarmos a verdade.
não é eu que falo, não é o irmão, não é inventado, não é achismo, é a palavra de Deus quem diz, fuja da imoralidade sexual, porque senão vai sofrer o duro juízo de Deus. Né? Deus ele vai vir com justiça e vai ficar fora da vida eterna, porque nenhuma dessas pessoas que pratica tudo isso aqui herdarão o reino de Deus. Então está em Levítico 18 e também no Novo Testamento, lá em Romanos, lá em Coríntios, né? Tá lá, tem outras cartas, mas eu deixei só essas duas aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para o vídeo não ficar muito grande. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a vocês. Os meus vídeos são um pouquinho longos, porque são vídeos, né, de ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, são vídeos que nos informam, nos ensinam, né, o caminho da verdade. Então não tem como ser um vídeo assim muito curto, né, que é um vídeo de aprendizado para a minha vida e a sua vida. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Se sentir de Deus, compartilhar, compartilhe. Se inscreva, deixe seu likezinho para que o YouTube entenda que o vídeo é bom, que o vídeo é edificante. Amém, minhas amadas? Fica na paz do Senhor Jesus.